Bom, olá a todos. Eu vou dar início à nossa 35ª aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre a propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Vou apresentar alguns exemplos. E aí na segunda parte eu vou falar sobre os estimadores obtidos pelo método de momentos e os estimadores de mínimos quadrados. Eu vou apresentar vários exemplos. Em alguns deles eu vou utilizar o R para mostrar para vocês como minimizar uma função objetivo. Todo mundo me escuta bem? Legal. Se a conexão ficar ruim, vocês me avisem, por favor, tá? Porque a internet aqui ela tá oscilando. Então, a primeira parte da aula eu vou falar sobre a propriedade de invariância. Então, invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Eu vou apresentar um teorema para vocês. E o nome do teorema é invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Então, esse aqui é um teorema, tá? Sejam xn uma amostra aleatória. Essa propriedade de invariância ela não vale só para amostras aleatórias, tá? Para qualquer estimador de máxima verossimilhança, independente dessa propriedade de independência e identicamente distribuídos. Mas aqui eu vou considerar para vocês uma amostra aleatória. Vocês podem ver que na prova eu não uso essa suposição. Então eu vou considerar dois objetos, né? Uma amostra aleatória de x e uma função g que vai de θ, é a nossa quantidade de interesse, e ela tem um contradomínio. Vou chamar aí de tal. Tá? Essa aí é a nossa quantidade de interesse. Eu vou dizer que é uma função sobrejetiva. Ou sobrejetora. Consigo pegar direito. Basta isso, pessoal. Então, o estimador de máxima verossimilhança para gama, e esse gama eu vou dizer que ele é um g de θ, tá? O gama é o valor no contradomínio do g de θ, é gama chapéu mv, obviamente aplicado na amostra aleatória. Esse cara aqui, ele é idêntico a você pegar g e aplicar no estimador de máxima verossimilhança. Olha que bonito. Essa propriedade é a famosa propriedade de invariância. Então, se você tem o estimador de máxima verossimilhança e você quer encontrar o estimador de máxima verossimilhança para g de θ, você tem o estimador de máxima verossimilhança para θ e você quer encontrar o estimador de máxima verossimilhança para g de θ. Basta você calcular g do seu estimador de máxima verossimilhança. G do θ chapéu mv. Como é que eu provo isso? A primeira coisa que você tem que se perguntar é o que significa o estimador de máxima verossimilhança para uma função. Como é que eu calculo um estimador de máxima verossimilhança para uma função? E eu vou fazer uma observação e eu queria que vocês refletissem depois sobre essa observação. Tá? Observação.
Se o g for uma função bijetora, né, basta você tomar g a menos 1 e colocá-la na verossimilhança. Perfeito? Se o g for uma função injetora, porque como ela é sobrejetora, basta que seja agora injetora. Ou seja, dois pontos no domínio levam a imagens diferentes sempre. Isso significa injetora. Sobrejetora só, eu estou dizendo o seguinte, que a G ela não precisa ser injetora, ou seja, dois pontos no domínio podem levar ao mesmo ponto na imagem. Por exemplo, G de θ com θ ao quadrado, né? G de θ igual a θ ao quadrado. Se o θ varia de menos infinito a mais infinito, então G não é injetora. Perfeito? Nesse caso em que G não é injetora, você precisa pensar em como conseguir o estimador de máxima verossimilhança para esse G. E essa observação vai dizer o seguinte, ó, o estimador de máxima verossimilhança para G de θ é obtido maximizando essa função aqui, ó, GL de xn no ponto gama. E eu vou colocar um Gzinho aqui em cima, porque essa L não é a mesma função de verossimilhança original. Ela é uma função de verossimilhança induzida pela transformação. É uma outra função de verossimilhança, que agora ela depende desse gama, que é G de θ. Se o G for bijetora, então o gama é simplesmente G a menos 1. Eu simplesmente escrevo θ como G a menos 1 de gama e substituo lá na função de verossimilhança. Acabou o problema e aí você vai ter a derivada da função inversa. É mais simples de provar. Eu vou provar aqui para vocês para o caso geral em que G não é necessariamente bijetora. E eu queria que vocês especializassem essa prova para o caso em que G é bijetora. A função de verossimilhança induzida por G, que você vai utilizá-la para obter o estimador de máxima verossimilhança para G de θ, é essa aqui. Ó. Você vai pegar o máximo. Olha só como faz sentido essa definição. Você vai pegar o máximo do θ pertencente a um A de gama. Esse A de gama aqui nada mais é do que G a menos 1. É a imagem inversa a imagem inversa, não a função inversa. A imagem inversa no conjunto que tem apenas o gama lá dentro. Tá? Eu já vou definir esse A. É o máximo da nossa L original, da nossa função de verossimilhança genuína, tá? Em que esse A de gama, ele é o conjunto, ele é um conjunto que lista todo o θ, que está no meu espaço paramétrico, de tal forma que G de θ é igual a gama. Ou seja, isso aqui nada mais é do que G a menos 1, não é a função inversa, tá? É a imagem inversa, porque eu vou colocar um conjunto aqui. Ó. Gama. Tá? Eu quero todos os θs para os quais G de θ é igual a gama. Veja como faz sentido. Por que eu vou pegar o máximo aqui? Ó? Porque se eu tenho dois pontos, né, eu tenho θ1 e θ2, de tal forma que G de θ1 é igual a gama e G de θ2 também é igual a gama, o estimador de máxima verossimilhança tem que pegar o maior deles, né? Tem que maximizar a função de verossimilhança. Então faz todo o sentido definir essa função de verossimilhança induzida por G dessa forma, porque essa forma garante que quando eu maximizar isso aqui, ele vai me dar de fato um máximo mesmo, certo? Então a primeira coisa que eu queria que vocês refletissem, ou sobre a qual eu queria que vocês refletissem, é nessa observação aí. Vou colocar essa observação no ambiente aqui para depois vocês pensarem direitinho. Pode falar. Porque essa função é fechada, né? Isso aqui é fechado. Certo? G de θ é igual a gama. Eu acredito que esse conjunto aqui é um conjunto que não pode ser aberto, né?
certo? Esse pensa um pouquinho depois sobre isso aqui, porque veja bem, ó, o gama que eu estou considerando aqui é um gama que está no meu contradomínio. A função é sobrejetora, tá? Esse gama aqui, ele precisa estar necessariamente no tal, lá no contradomínio. Então, para cada gama, então, só nota o seguinte, você concorda que para cada gama que está no seu contradomínio, que é a imagem, então eu tenho um θ associado, porque a função é sobrejetora. Então, esse aqui nunca vai ser vazio. Certo? Aqui tem uma igualdade. Certo? Então, o θ, esse conjunto, ele não pode ser um conjunto aberto. Até onde eu consigo perceber. Esse máximo ele sempre existe, acredito eu, porque eu estou definindo esse conjunto aqui como uma igualdade. Se eu tivesse definido esse A como uma menor, estritamente menor, aí sim você poderia ter um problema. Mas como essa igualdade aqui, até onde eu consigo perceber, ele garante o máximo aqui. Mas você poderia escrever como sup sem problema algum. Tá? Se você quiser escrever como sup, você pode escrever, mas eu acredito que o máximo já é suficiente. Mas pense sobre isso aqui e depois, se você encontrar algum problema, você pode me avisar. Pode ser? Isso, exato. Exato. Exatamente. Mas enfim, eu acho que lá ele consegue para tentar evitar qualquer tipo de problema. Mas acho que o máximo aqui ele já é suficiente. Mas a sua pergunta é muito boa. Eu vou deixar isso aqui em verde para vocês pensarem, tá? Pensa, por que é máximo? Tá? E não. Por que se você colocar sup aqui vai dar a mesma coisa? Eu acredito que seja exatamente a mesma coisa. Não sei se tem algum exemplo muito patológico em que o máximo aqui não exista nessa definição. Que veja bem que esse A de gama aqui está sendo definido pela igualdade. Tá? Teria que ver talvez uma função g muito patológica. Não sei, não sei. Teria que pensar em alguns exemplos aí. Tudo bem? Então, ó, mas o mais importante aqui é você pensar que o estimador, o que de fato é o estimador de máxima verossímil para g de θ quando g não é uma função bijetora? Tá? Como é que você obtém esse estimador de máxima verossimilhança? Você vai obter por meio dessa função, essa é a questão. Tá? Então, eu vou fazer a prova para vocês. Uma outra observação que eu vou fazer aqui embaixo também, que é simplesmente para vocês perceberem, é simples, mas eu vou fazer essa observação aqui de qualquer forma. Se o G for injetora, vou colocar uma observação 2. Se G for injetora, então esse A de gama ele vai ter apenas um elemento lá dentro. Tá? Só tem um elemento. Se ele tem um elemento apenas, quem que é esse elemento? Esse elemento θ ele vai ser exatamente o G de gama menos 1. É o elemento desse cara. Então esse aqui é um conjunto, hein, pessoal? Sempre não confundam função inversa com imagem inversa. Se a G for injetora, aí de fato existe uma função inversa. Mas aqui é uma G genérica. Essa G ela só é sobrejetora para garantir que esse conjunto A aqui não seja vazio. Essa a justificativa de por que eu estou tomando uma injetora. Eu poderia, sobrejetora, eu poderia não considerar sobrejetora e aí eu teria que fazer uma série de considerações aqui, certo? Essa é a questão. Se não for sobrejetora, aí você vai ter que dizer que para cada gama na imagem, você vai ter que definir a imagem aí de G, certo? Aqui, para não ter problema, já digo logo que é sobrejetora. E vocês há de concordar comigo que se eu não defino uma função sobrejetora, eu sempre consigo criar a partir dessa função uma outra que seja sobrejetora. Basta diminuir o contradomínio para a imagem. Porque a definição de função sobrejetora é essa, né? A imagem é igual ao seu contradomínio.
Perfeito? Então só notem isso aqui, vocês podem adequar essa prova, esse máximo vai embora, e aí essa L induzida por G nada mais será do que a L de x, a sua função de verossimilhança, aplicado no... Quem que seria o gama aqui? No G a menos 1 de gama. É isso que vai acontecer aqui. G a menos 1 de gama. E aí, o máximo de uma, você vai conseguir mostrar que o ponto que maximiza uma é exatamente o ponto que maximiza a outra. Tá? Então, enfim, agora eu vou para a prova. Tá? Vamos lá. E a prova eu vou fazer o seguinte, ó. O estimador de máxima verossimilhança para θ satisfaz. Aqui no caso é a estimativa, tá? Mas o estimador ele também precisa satisfazer para cada valor observado, então. Então é isso aqui, ó. Precisa satisfazer isso, que é a função de verossimilhança aplicado no θ chapéu mv. Pessoal, aqui eu vou escrever por enquanto. Escrever desse jeito para não perder essa anotação, porque muitos livros eles simplesmente não escrevem mais isso aqui, tá? Eles começam a escrever apenas θ chapéu mv. Como isso causa uma certa confusão às vezes, porque o aluno, o leitor, ele começa a achar que o θ chapéu não depende mais dos dados. Eu acho que isso causa uma certa confusão. Então eu vou sempre escrever desse jeito, θ chapéu como função dos dados, para sempre deixar isso bem explícito e claro, tá? Mas desde que se você tiver consciência de que o θ chapéu obviamente depende dos dados, você não precisa escrever desse jeito aqui, você vai evitar um excesso de anotação, mas eu vou escrever desse jeito para evitar controvérsia. A gente sabe que isso aqui, por definição, é maior ou igual a todo L de xn para θ. Isso aqui tem que acontecer para todo θ no nosso espaço paramétrico. Tá? A primeira constatação que você precisa fazer. Tá? Aí você tem essas definições aqui. Perfeito. Então, note ainda aqui. São só as constatações iniciais que eu vou utilizar para derivar o teorema. Notem que, quando eu faço a união do gama pertencente a tal de A gama, isso aqui tem que dar o meu θ. Certo? Você tem que pensar agora nas funções, ó, porque esse A gama, quando eu faço o gama correr no contradomínio, ele está formando uma partição, né? Ele forma uma partição. Ele forma uma partição do nosso θ original. Perfeito. Então, entendidos essas duas observações, vamos agora tentar dar uma olhadinha em como que nós vamos provar isso. Seja, só para facilitar também a anotação, seja gama chapéu, só gama chapéu, tá? Gama chapéu igual a G de θ chapéu mv. Eu não sei se esse gama é o estimador de máxima verossimilhança para o gama, mas eu vou definir um gama chapéu desse jeito. Tá? Suponha que esse gama chapéu ele seja definido por G de θ chapéu mv. Se o gama for isso de verdade, então o nosso θ chapéu mv, por definição, ele vai pertencer ao nosso A de gama chapéu. Isso aqui tem que acontecer, por definição do gama chapéu, não é isso? Você vai lá na definição do gama chapéu e percebe, ó, que se você definir o θ chapéu daquele jeito, então o θ chapéu mv, quando eu aplico G, é exatamente igual a gama chapéu. Então A de gama chapéu tem como pelo menos um elemento lá dentro o θ chapéu mv. Ou seja, certo? É isso que está acontecendo aqui. Por definição do nosso A. Ok. Se isso acontece, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que a L de xn induzida por G
Nesse ponto aí, θ chapéu, isso aí é igual ao máximo para todo θ pertencente a A de gama chapéu. É o gama chapéu que eu coloco aqui é o mesmo gama chapéu que eu coloco aqui no A. Isso aqui é um θ, não é V. Não é isso? E isso aí é maior ou igual. Ora, como esse cara aqui é um dos elementos do nosso A de gama chapéu, então eu posso pegar esse, que é um elemento deles, e dizer que é menor ou igual. Perfeito? Então é a primeira constatação que você vai fazer. Essa é a primeira consequência. Tá? Então olha que interessante. O que eu já estou dizendo para vocês aqui, pessoal? Que essa L induzida por G no gama chapéu, se eu definir o gama desse jeito, ele é maior, ele produz um valor maior do que o produzido, o valor que maximiza a função de verossimilhança. Certo? Aqui você já começa a pensar, né? Então esse cara provavelmente ele também maximiza a L de G. Vamos dar uma olhada aqui nisso. Entretanto, então essa aqui é a primeira conclusão. Agora vem uma contraposição. Para qualquer gama pertencente a G de θ, para qualquer gama que você pegue lá no seu contradomínio, ou seja, no seu tal, deixa eu ver como que eu escrevi isso aqui. É assim, né? Tá. No seu tal. Acho que não tá legal esse tal, né? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz mesmo. Assim. Para qualquer gama que você pegue lá, o que tem que acontecer? Por definição da função, ó, dessa função induzida por G. Vamos ver. Essa função induzida por G, ela é menor ou igual ao máximo para gama pertencente ao tal, que seria a imagem da função G, L de xn induzida por G de gama. Né? Isso aqui tem que acontecer. Só que isso aqui é igual ao máximo. Vamos trocar agora a definição. Ó, o que significa esse L induzido por G? Né? É o máximo para θ pertencente a A de gama da nossa função de verossimilhança original. Então, estou conectando, né? As duas coisas estão conectadas aqui e a gente vai chegar na resposta agora. Máximo dos máximos. Certo? Lembrando que cada gama correndo no contradomínio da G, eu tenho que o A de gama forma uma partição. Então, isso aqui, pessoal, precisa ser... Você pode até argumentar que é igual, mas eu só preciso que seja menor ou igual. Isso aqui é menor ou igual ao máximo do θ correndo no nosso θ maiúsculo. Certo? Não tem como isso aqui ser maior. Nada é maior do que o máximo, né? Na verdade? Olha que interessante. Se você quiser brincar um pouco mais e dizer que isso aqui é igual e conseguir uma argumentação, não tem problema. Mas eu aqui nesse momento só preciso encontrar um limite superior. Eu só preciso que isso aqui seja maior. Ora, mas isso aqui, por definição, é o nosso L. Ah, eu fiz uma besteirinha aqui. Na verdade aqui é um xn, né? E isso aqui é o nosso L de xn θ chapéu, MV. Vocês estão me escutando ainda, pessoal? Por favor. Tá. Perfeito, não? Ou seja, o que eu estou concluindo aqui? Ó? Que a nossa L de xn aplicada no ponto de máxima verossimilhança, ela precisa ser maior ou igual à nossa L induzida por G. Isso aqui implica para qualquer gama, inclusive para aquele gama chapéu.
Isso aqui tem que valer para todo gama lá no contradomínio da G. Perfeito. Mas então, eu chego agora em uma... Eu preciso de uma igualdade agora, porque esse aqui está dizendo o seguinte, ó, que a L de G no ponto θ chapéu é maior ou igual a esse cara aqui. Portanto, tem pelo menos um cara lá dentro, que é o nosso gama chapéu, de tal forma que quando eu aplico na L de G fica menor, tem que ser menor ou igual, e maior ou igual ao mesmo tempo. Portanto, é a definição de igualdade. Portanto, a L de xn, deixa eu tirar esse risco aí. A L de xn no ponto θ chapéu precisa ser necessariamente igual a L de xn no ponto θ chapéu mv. E além disso, esse θ chapéu é o ponto que maximiza, porque ele é o maior de todos que tem lá dentro. Isso aí implica que o gama chapéu mv, agora sim ele é o mv, do xn, ele precisa ser igual a esse gama chapéu. Quem que era o gama chapéu que eu coloquei lá em cima? Gama chapéu é G de θ chapéu mv xn. Olha que bonito. G de θ chapéu mv no ponto xn. Portanto, acabou o problema. Alguma dúvida? Então vou escrever só o estimador de máxima verossimilhança para G de θ. Tá? Só liga o microfone aí, pessoal, que eu não estou escutando nenhum barulho de fundo. Tá. Não, tá tudo bem, obrigado. Não. É verdade. A G pode ser, é uma G bem geral. Ela não precisa ser contínua. Dá uma revisada na prova e veja quais são as implicações disso. Essa G ela pode ser uma função escada, ela pode ser descontínua. A única coisa que a gente usou aqui é que ela é sobrejetora. Perfeito? E basicamente só isso. Eu queria que vocês especializassem essa prova agora, considerando o G uma função também injetora. Tá? E aí vocês vão... eu queria que vocês não fizessem por esse caminho que eu fiz. Eu queria que vocês tentassem demonstrar por outro caminho. Qual seria esse outro caminho? Essa L induzida por G, ela pode ser escrita diretamente, sem máximo. Ele pode ser escrita diretamente usando a L de x e o G a menos 1 de gama. Aí você vai derivar gama de um lado, assuma que G seja diferenciável. Aí, nesse caso, o G precisa ser diferenciável. E se G a menos 1 for diferenciável também. Aqui, eu não estou derivando, né, pessoal? Se aqui eu fiz alguma suposição de continuidade, vocês podem me mandar um e-mail depois. Mas eu acredito que aqui não tem nenhuma suposição de continuidade. Aqui é só propriedades de funções, tá? Pode ser que se você quiser mostrar que tem uma igualdade aqui, aí talvez você precise de alguma continuidade. Eu não sei agora, tá, pessoal? Talvez você precise fazer alguma suposição de continuidade em algum momento. Mas aqui, até onde eu consigo entender, eu não fiz nenhuma suposição sobre a G a menos de ser uma função sobrejetora. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Veja que a aplicação disso aqui, pessoal, é infinita, né? Veja bem, se eu tenho se o estimador de máxima verossimilhança existe para θ, então para qualquer G de θ, eu consigo um estimador de máxima verossimilhança. Basta fazer G de θ chapéu mv. Eu vou conseguir o estimador de máxima verossimilhança para G de θ. Isso não acontece com aquele teorema de Lehmann-Scheffé. Esse aqui é um dos motivos porque as pessoas usam o estimador de máxima verossimilhança. Porque o estimador de máxima verossimilhança ele pode ser estendido por um G de θ qualquer. Então veja a potencialidade do estimador de máxima verossimilhança. Poucos estimadores têm essa propriedade. Até onde eu sei,
o estimador de máxima verossimilhança é um dos únicos que são invariantes por transformação. Por qualquer transformação. Isso é muito interessante. Então, com o estimador de máxima verossimilhança, você consegue construir intervalo de confiança para qualquer quantidade. Imagina que você queira testar o efeito de um remédio, a eficácia de um remédio. Então, a eficácia está uma formulazinha no seu modelo. Cada modelo, você vai ter, se você usar um modelo logístico, aí você vai ter a eficácia escrita utilizando a fórmula do modelo logístico. Se você tem um modelo de Poisson, aí você tem a eficácia escrita usando um modelo de Poisson. Cada modelo vai induzir a uma fórmula para sua eficácia. E, em geral, ela vai ser, vai ter exponencial, ela vai ser exponencial de menos θ, pode ser isso. Tá? Esse exponencial de θ, por exemplo, no caso da Poisson, ele vai ter uma interpretação específica. Aí, se você quer estimar isso, o exponencial de θ, você tem o estimador de máxima verossimilhança para θ e você pluga ele, você coloca ele, substitui o θ por θ chapéu e aí você tem um estimador de máxima verossimilhança para a eficácia daquele para aquela vacina ou para aquele medicamento específico. Tá? Por isso que essa propriedade é muito importante. Se você souber que o estimador de máxima verossimilhança tem essa propriedade, você consegue se aproveitar dessa potencialidade para estimar várias quantidades que são complexas. Né? Então, um exemplo. Então, imagina que você tem uma amostra x1 até xn de Poisson. De Poisson eu não fiz ainda, tá? Então é mais um discreto que dá problema. Eu vou considerar θ maior ou igual a zero aqui. Porque aí somatório de xi pode ser zero e eu vou conseguir estimar θ. Então aqui, eu quero que você encontre o estimador de máxima verossimilhança. Pode falar. Não tem problema. É bom às vezes deixar ligado porque aí eu consigo. Então encontre os estimadores de máxima verossimilhança para θ e para a probabilidade do x ser igual a zero. Tá? Então tenho duas quantidades. O primeiro g de θ é a função identidade, g de θ igual a θ. E o segundo é g de θ igual a probabilidade do x ser igual a zero. Então vamos encontrar a primeira aqui. Como eu não encontrei na última aula, eu vou encontrar aqui para vocês. Então a primeira coisa que eu preciso é da função de verossimilhança. A função de verossimilhança ela é dada por exponencial de menos nθ vezes θ elevado à somatória de xi dividido por produtório de xi fatorial. Ou seja, o produtório aqui está pegando no xi. De 1 a n. Aqui eu teria umas indicadoras, mas eu estou considerando que esses valores observados eles estão todos eles estão nesse conjunto aqui, 0, 1. Se não tiver, você já entendeu que o seu modelo é equivocado e você não vai utilizar o modelo de Poisson. Tá? Para i pertencente a 1 até n. Tá? E o θ aqui ele é maior ou igual a 0. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece com a verossimilhança se o somatório for maior que zero? Eu vou abrir isso aí em duas possibilidades. A primeira é, ora, se todo xi pode ser igual a zero, o que acontece com isso aqui quando todo mundo é igual a zero? Isso aqui vai ficar exponencial de menos nθ vezes 1. Isso aqui é se somatório de xi for igual a zero. Ou seja, quando é que o somatório de x é igual a zero? Quando todos são iguais a zero. E ele vai ser exponencial de menos nθ vezes θ somatório de xi dividido pelo produtório de xi fatorial se
o somatório de xi for diferente de zero, mas nesse caso é Poisson, vou colocar maior do que zero. O que significa ser maior do que zero? Tem pelo menos um cara lá dentro diferente de zero. É isso que significa o somatório. Isso aqui acontece C e somente C. Pelo menos um é diferente de zero. E esse outro aqui acontece C e somente C, todos são iguais a zero. Aí eu posso, agora, para esse caso específico, qual é o estimador, qual é a estimativa de máxima verossimilhança? Para esse caso específico, ora, ele decresce, né? Então, quando θ for igual a zero, é o ponto que produz máximo. Por quê? Porque a verossimilhança, quando o somatório de xi for igual a zero, é estritamente decrescente. Então, eu pego o menor θ possível. Ele vai ser o estimador, no caso, a estimativa de máxima verossimilhança. Então, aqui isso aqui implica... Deixa eu ver aqui. Isso implica... Eu tenho dois casos, tá? Se somatório de xi for igual a zero, então θ chapéu mv é igual a zero. Então, como eu coloquei a igualdade ali dentro, ok, ele vai estar muito bem definido para esse cara. Agora, se não for igual a zero, vou colocar o segundo caso, se a soma é positiva, aí agora eu posso brincar com a maximização. Vamos ver aqui. Eu posso aplicar log, certo? Se o θ for positivo, eu posso aplicar log e diferenciar para todo θ maior do que zero. E depois eu verifico para o θ que é igual a zero, que dá problema, certo? Então aqui eu vou considerar o θ maior do que zero para poder aplicar o log. Para θ maior do que zero, eu aplico o log. Isso aí vai dar menos n θ mais somatório de xi vezes θ, desculpa, vezes log de θ. Só liguem o microfone para eu saber se está tudo ok, pessoal. Menos, obrigado, somatório do log de xi fatorial. Vocês vão perceber que vocês não vão precisar se preocupar muito com esse log, porque ele não depende de θ. Então agora eu vou derivar isso aí, igualar a zero e tentar encontrar o valor que maximiza. Para todo θ maior que zero. Então vai ir para todo θ maior que zero, eu vou encontrar um ponto que maximiza, e depois eu só verifico se esse ponto também é maior do que o ponto que está na borda, que não foi considerado nessa manipulação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é derivar. A função é diferenciável, ó. Olha como é, tem log de θ, θ maior do que zero, então está tudo certinho. É diferenciável quantas vezes você quiser. É a famosa função suave. Então a derivada desse aqui em relação a θ é menos n, mais somatório de xi é constante em relação a θ, vai ficar somatório de xi, vezes a derivada do log em relação a θ é 1 sobre θ, e aqui a constante derivada em relação a θ é zero. Então essa aqui é a minha derivada. Primeira derivada eu vou igualar a zero e resolver em θ. Vocês vão perceber que é aí que eu vou fazer o seguinte, né? Eu somo n dos dois lados, multiplico por θ dos dois lados e divido por n. Então vai ficar θ chapéu ponto crítico. Ele vai ser a soma de xi dividido por n. Ok, será que é um ponto de máximo? Vamos verificar. A derivada segunda do log. Pode falar. Voltou? Qual foi a parte que vocês perderam? Então, aqui é o ponto crítico só, certo? Eu só encontrei o ponto crítico, ou seja, eu derivei em relação a θ, o log, e aí encontrei o ponto crítico. Agora eu vou verificar se o ponto crítico de fato é um ponto que maximiza a função de verossimilhança. A segunda derivada é muito simples. Eu vou pegar essa aqui e vou derivar. Então, a derivada de menos n em relação a θ é zero. A derivada desse aqui em relação a θ vai ficar menos somatório de xi dividido por θ ao quadrado. Isso aqui é sempre negativo, olha que interessante, porque o somatório de xi é positiva. O somatório de xi é positivo, portanto isso aqui é sempre menor que zero. Isso implica que θ chapéu, para esse caso, ele maximiza, tá? Isso implica o quê? Ó? Que o L de xn aplicado a esse θ chapéu, a esse ponto crítico, é maior ou igual a L
de xn aplicado em θ. E isso acontece para todo θ maior do que zero. O que falta verificar aqui? Falta só verificar se para θ igual a zero, o que acontece, né? Para θ igual a zero, o que acontece com a função de verossimilhança? Quando o x é maior do que zero. Então tem que olhar aqui para o x maior do que zero e ver o que acontece quando θ é igual a zero. Se o x for maior do que zero, então aqui vai dar exponencial de zero, então vai dar 1. Aqui vai dar um valor positivo vezes zero. Então dá zero, né? A função de verossimilhança. E, portanto, então você vai escrever assim, ó, como... Isso é a mesma coisa lá na binomial, tá? No caso da Bernoulli. Como L de xn no ponto zero é igual a zero, isso aí implica que esse cara continua sendo maior ou igual, certo? Para todo agora. Θ chapéu, ele é maior ou igual a L de xn para agora todo θ, maior ou igual a zero. Portanto, θ chapéu mv é igual a x barra, né, que é 1 sobre n, somatório de xi. E o estimador de máxima verossimilhança é xn, x barra, tá? Que eu vou escrever desse jeito, deixar desse jeito. Pronto, então eu já sei qual é o estimador de máxima verossimilhança para θ. Nesse modelo aqui, se eu tivesse colocado apenas maior do que θ, vocês teriam que dizer que a estimativa de máxima verossimilhança não está definida para somatório de xi, porque ele vai cair fora do espaço paramétrico. Aí você já entendeu por que eu estava falando lá no comecinho dos modelos estatísticos que quando eu insiro a igualdade ou tiro a igualdade faz diferença na hora que você vai interpretar. Tá? Você pode mudar o modelo sem problema algum para transformar algo que não está definido em algo que está definido. Só que aí você tem um cuidado, né? Você vai ter que fazer isso aqui. Primeiro analisar o que acontece quando o θ é maior que zero, encontrar o máximo para esse cara. Aí depois, dado que ele é máximo para todos os θs que são estritamente positivos, eu tenho que verificar agora no ponto que eu não verifiquei. Eu não verifiquei para o θ igual a zero. Então eu vou lá e verifico a L no θ igual a zero. Imagina que exploda no θ igual a zero, sei lá, ele vai para menos infinito ou mais infinito. Vai para mais infinito, porque menos infinito não pode. Aí você tem um problema. Tá? Tudo bem. Então agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é tentar encontrar o estimador de máxima verossimilhança para g de θ. Então, vamos lá. Para g de θ igual a probabilidade de x igual a zero, então eu quero saber qual é o estimador de máxima verossimilhança para a probabilidade do x igual a zero. Primeira coisa que tem que fazer, escrever isso aqui em termos de θ. No caso da Poisson, é exponencial, porque o x tem distribuição em Poisson. Exponencial de menos θ. Então, g de θ significa a probabilidade do x ser igual a zero, mas ele tem uma expressão, ele tem uma fórmula que é em função de θ. Então, eu vou agora utilizar isso aqui. Pela propriedade de invariância, deixa eu escrever, pela invariância, dos estimadores de máxima verossimilhança, temos que g de θ chapéu mv igual a exponencial de menos x barra, você só vai substituir o θ por x barra, é a estimativa de máxima verossimilhança. E g de θ chapéu mv, quando eu substituo aqui pelo estimador, vai ficar exponencial de menos x barra, é o estimador de máxima verossimilhança. Tá claro, pessoal? Liguei o microfone só para saber se está claro. Perfeito. E se eu quisesse, para um K qualquer, eu quero um G, o G de θ ele vai ser a probabilidade do x ser igual a um K qualquer.
qualquer K. Então, olha só. Se o G de θ for igual à probabilidade do x ser igual a um valor qualquer K, K natural, então, quanto é que fica essa expressão aqui? Isso aqui é a probabilidade, vai ser zero caso contrário, tá? É a probabilidade de exponencial elevado a θ vezes θ elevado a k dividido por k fatorial. Tá? Se o k pertencer a 0, 1, 2, para qualquer k finito aqui nesse conjunto. Essa é a expressão. Então, o estimador de máxima verossimilhança para g de θ é g de θ chapéu mv. Já vou colocar a amostra. Isso aqui vai ser igual. Onde tiver θ, eu substituo pelo estimador de máxima verossimilhança de θ. Então aqui vai ficar x barra vezes x barra elevado a k dividido por k fatorial. Olha que interessante. Então aqui eu tenho um estimador de máxima verossimilhança para cada probabilidade. Então se eu quiser a probabilidade do x igual a zero, eu simplesmente coloco k igual a zero aqui na minha fórmula. Se eu quiser a probabilidade do x ser igual a 500, eu coloco k igual a 500 aqui. Perfeito? Tá entendido isso, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Vamos aqui voltar para Bernoulli. Mais um exemplo, e vou dar mais um exemplo da normal também, depois eu passo para estimadores de momentos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Espero que dê tempo. Então agora nesse caso eu vou considerar x1 a amostra aleatória de x Bernoulli com θ pertencente a 0, 1 fechado. Bom, só para não dar problema. Tá? Encontre o estimador de máxima verossimilhança para a variância de x. Então, quem que é o g de θ? Você já entende que o g de θ é a variância de x. Então, solução. Primeira coisa que você vai fazer. Note que você vai explicitar o g de θ. O g de θ é a quantidade para a qual eu gostaria de um estimador de máxima verossimilhança. Ele é a variância de x. A variância de x, ora, x é Bernoulli. Qual é a variância de uma Bernoulli? θ vezes 1 menos θ. Olha que interessante, já tem a fórmula da g, a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa é encontrar o estimador de máxima verossimilhança para θ. Já sabemos, eu quero que vocês encontrem, se eu pedir isso na prova, já sabemos que θ chapéu mv é igual a x barra. Logo, g de θ chapéu mv, eu vou substituir o θ por x barra, 1 menos x barra, é o estimador de máxima verossimilhança para a variância. Estão me escutando ainda? Para a variância de x. Simples, né, pessoal? Pela aplicação da invariância, tá? Pela invariância. Eu gostaria que vocês justificassem tudo. Do estimador de máxima verossimilhança. Vamos para mais um exemplo. Deixa eu ver se está gravando. Ótimo. O exemplo ele vai ser o seguinte. Normal, tá? Então agora eu vou considerar uma amostra aleatória de uma normal
Mi sigma 2, em que o θ é igual a Mi sigma 2. Esse θ ele pertence, deixa eu escrever para baixo porque acho que deve estar em cima da minha foto já, né? Em que o θ ele pertence a real produto cartesiano R+, sem o zero. Perfeito? Eu quero que você encontre o estimador de máxima verossimilhança para o coeficiente de variação do x. Tá? Eu vou CV, tá? CV, vou escrever assim, CV de x. Quem é o CV de x? É o desvio padrão, ou seja, a raiz quadrada da variância, dividido por μ, considerando μ diferente de zero. Tá? Solução. Já sabemos, ou já calculamos, que o θ chapéu MV é igual a x barra, vírgula, 1 sobre n, a variância amostral, né? Somatório de xi menos x barra ao quadrado. Não tem mi aqui, hein, pessoal? Quem escrever com mi, um estimador, não entendeu o conceito básico de estimador. Estimador é uma estatística, portanto, função da transformação da amostra não depende de parâmetros. Quem colocar mi aqui não vai ter consideração nenhuma. Já aviso logo, tá, pessoal? Porque significa que você não entendeu um conceito básico. Não é só, eu esqueci que é x barra, eu coloquei um mi. Não, não é só isso. A gente está trabalhando com estatística, então você tem que entender o que é uma estatística. É o básico aqui para você conseguir passar na disciplina. Tá? Então se atentem aí para os detalhes. Então essa aqui é o nosso estimador de máxima verossimilhança para o θ. θ está no R2, num subconjunto do R2, certo? O θ maiúsculo aqui está contido no R2. O Mi varia nos reais e o sigma 2 varia no R+, sem o zero. E nós já calculamos na última aula o estimador de máxima verossimilhança para θ. Pela propriedade de invariância, do estimador de máxima verossimilhança, temos que o G de θ chapéu, MV, ele vai ser CV θ chapéu MV. Tudo que tiver o θ eu substituo pelo θ chapéu. Esse x que está aqui é um x diferente do x que está aqui, pessoal. Esse cara aqui está fazendo o papel do θ. Certo? Esse CV, se você entender, CV é coeficiente de variação. Eu estou colocando o θ aqui para cada θ, o CV é diferente. O x é o mesmo x, é a variável aleatória, perfeito? Então vocês têm que começar a entender essas diferenças aí, senão vocês vão ter problema para interpretar as coisas. Eu vou simplesmente substituir o θ por θ chapéu MV. Então onde tiver θ, essa aqui é a segunda componente do θ, essa aqui é a primeira componente do θ. Então o Mi é a primeira componente do θ, eu vou substituir pela primeira componente do θ chapéu MV, que é x barra. E aqui eu vou pegar a raiz quadrada da segunda componente. Então olha a importância de você saber os detalhes. Alguma dúvida, pessoal? Esse aí é o estimador de máxima verossimilhança para CV, coeficiente de variação do x, que é igual a raiz quadrada de sigma 2 dividido por μ. Alguma dúvida?